Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Convergent, um dos maiores integradores de tecnologia do mundo. E hoje a gente vai falar a respeito de um assunto super importante, que eu acho que está em voga em praticamente todas as empresas e no mercado profissional em linhas gerais. A gente vai falar um pouco sobre a inserção da mulher dentro do mercado de segurança eletrônica. O mercado de segurança eletrônica sempre foi um mercado bastante masculino. Mas o grande desafio de hoje não é somente das mulheres, mas também das empresas. Como que as empresas conseguem atrair mulheres para fazerem parte do seu quadro de funcionários? A gente vai falar um pouco a respeito disso, mas também a gente vai falar principalmente de qual o espectro de atuação da mulher dentro do mercado de segurança e também os principais desafios para atraí-las. Mas para me ajudar a bater um papo sobre isso, não poderiam ser homens. Por isso eu trouxe, sim, Rita Albuquerque e Tatiana Oliveira. Muito bem-vindo, meninas. Obrigada. Prazerzão estar aqui. Gostaram da introdução? Boa, excelente. Super. Tô pensando o que eu vou falar. Aprovado. Vou falar aqui, deixa eu ver se eu consigo falar uma coisa bacana. Mas vamos lá. Rita, você é Country Manager da Bosch, certo? Aqui para América Latina ou para o Brasil? Para o Brasil. Boa. Para o Brasil. Boa. Muito Desde setembro do ano passado. Completando aí um ano. Já tem bastante mercado aqui, né? Já. Tem bastante coisa aqui para Bastante atuação, coisa. né? O Brasil já é suficiente. Já é praticamente um continente aí, Com né? certeza. É isso aí, dimensões continentais. Tati, não é a primeira vez que nos falamos, né? Já falamos algumas vezes aqui. Tati é nossa diretora de pré-vendas de security para América Latina. Com uma equipe de quantas pessoas, Tati? Hoje no time só de segurança estamos com 70 pessoas. 70 pessoas. Mais ou Rita, menos. o seu, mais ou menos, o seu time? Praticamente 20 pessoas. É bastante, mas, assim, é bastante gente. Ambos os times são grandes, né? Sim. E aí vem, como eu falei na introdução, acho que esse debate ele é bastante importante para a gente ajudar a elucidar ou esclarecer na mente das mulheres de que o mercado de segurança também é para elas, né? E o que a gente quer é isso, é atrair mais mulheres, assim como vocês, que inclusive ocupam cargos de liderança bastante importantes dentro de cada uma das empresas. Mas qual que tá o panorama de mulheres dentro do mercado de segurança, assim? E é claro, quando a gente é muito difícil de tirar números, né, específicos do mercado de segurança, mas talvez pela visão holística e generalista de vocês, com 70 e 20 pessoas, mas que conhecem muito bem o mercado de segurança, talvez vocês conseguem dizer bem, com a percepção de vocês, com a vivência de vocês, de como é que tá a inserção de mulher dentro desse mercado. Como é que tá? Conta um pouco para mim. É interessante porque realmente não existem dados, né, pra gente saber exatamente como está o mercado hoje de segurança eletrônica com relação à participação das mulheres. Só que a gente começa a perceber que eu tô nesse mercado há quase 20 anos. Então, o que eu percebo é que no passado, todas as reuniões que eu ia, praticamente, eu era a única mulher e a grande maioria homens. Hoje, a gente percebe que a grande maioria continua sendo homens, mas a gente já vê mais a presença feminina aparecendo, pelo menos nas principais reuniões. Então, se eu pudesse dar um estimado, assim, com base na minha vivência, eu diria que a gente ainda tem 25%, 30% no máximo de participação feminina no mercado de segurança eletrônica. Não sei, Tati, se você compartilha ou... Não, acho que o dado é mais ou menos esse. Hoje, eu percebo que é isso, né, complementando a Rita. Sim, aumentou, mas não é aquele aumento que você fala, nossa, dobrou. Sim. O número não dobrou e acho que ainda demora um pouco para isso acontecer. A minha formação é engenharia eletrotécnica, então eu vim de um curso que é somente feito por homens. Tinham 5 meninas entraram, uma desistiu, ficaram 4. 2 foram para eletrotécnica e 2 para eletrônica. Então, nos formamos 2 e 2. Então, assim, é um mercado muito masculino, né? E aí eu acho que isso talvez, não sei se assusta essa nova geração que vem por aí. Então, talvez por isso a gente não tenha uma base ainda de mulheres estudando pra gente atrair pro nosso mercado. Então, acho que é um conjunto de fatores.
para que isso aconteça. E é interessante, engenharia eletrotécnica é interessante, né? Porque normalmente a gente sofre uma influência muito grande da família, principalmente quando a gente é jovem, né? Jovem. E você tem pai, mãe, tio, tia, te dando direcionamentos de carreira. Isso é muito comum, né? É muito comum, acho que praticamente para todo mundo. Até porque a gente está iniciando a nossa vida profissional e quer saber. Aliás, nem iniciando a vida profissional. Eu estou entrando dentro para que faculdade que eu vou, o que eu vou fazer. Então, a influência da família é muito importante. Como é que foi isso para vocês? Porque eu acho que isso talvez tenha uma relação direta contigo. Porque engenharia eletrotécnica, imagino que para um pai, o que ele diria para você, talvez para uma mãe, não sei se foi esse o direcionamento que eles deram. Mas como é que foi essa influência da família? Porque não tem uma relação direta com a formação de mulheres nessa área? Tem. Ou eu tô falando uma besteira muito grande? Não, tem. Eu vou buscar minha cola. Ó, a gente, antes de vir aqui, né, deu uma pesquisada, Boa, óbvio. ótimo. Mas, falando assim que faltam mulheres nesses cursos, então, no Brasil as mulheres representam apenas 13% das matrículas nos cursos presenciais de graduação e computação de tecnologia da formação. 13% é pouco, né? E 21,6% nos de engenharia e correlatos. E onde a média mundial é só um pouquinho melhor, que são 30% nos campos de estudo de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é o acrônimo em inglês da sigla STEM. Então, a gente está falando de 20% que se matriculam num curso de engenharia, 13% num curso de tecnologia da informação. Mas quantas se formam? Mas qual que é o desafio principal? Por que acontece essa situação na percepção de vocês? Porque quando a gente fala do mercado de segurança eletrônica, e aí de novo vem um pouco disso que eu acabei de falar, sobre a família direcionar. Poxa, tem um espectro de trabalho nas profissões de exatas gigantesco, né? Que muitas vezes a família acaba sendo míope e não enxergando. E aí dando um direcionamento, achando que aquele determinado curso só vai permitir vai ter uma determinada profissão. Quando na verdade não, muitas vezes é um espectro gigante. Dentro do mercado de segurança eletrônica, por exemplo, qual que é o espectro de coisas que é possível, de profissão ou de posições que a mulher pode ocupar? E aí, claro, não só mulher, mas homem também. O que a gente tem de disponibilidade? É legal começar lá da base, né? Que tem muito essa questão da vigilância física. Isso. Que existem até alguns estudos dizendo que a presença da mulher está aumentando na vigilância física. E é interessante explicar o porquê. Porque muitas vezes você tem um homem, então tem toda aquela questão da figura masculina, de força. Mas, por outro lado, na segurança, você precisa que a mulher tenha muita... que se comunique muito com o potencial cliente, né? Então, uma coisa ela também é forte. E, além disso, ela tem a questão da comunicação, o cuidado na comunicação com o cliente, né? Com o patrimônio que ela está cuidando. Outros soft skills, né? Exatamente. Então, já tem aumentado a participação de mulheres até na entrada no mercado de segurança, que é a parte de vigilância. Depois a gente tem espectros dos mais variados. Eu acho que pré-vendas é um mundo bem importante dentro de segurança eletrônica, onde a gente tem aí o pessoal mais técnico. E pouco explorado para as mulheres, né? Pouquíssimo explorado. Aí volta na entrada de mulheres nos cursos técnicos. Sim. Porque para ser pré-vendas, precisa ter, no mínimo, alguma formação técnica, né? Claro. Então, falta isso lá na base. Então, volta o que a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, né? Como isso é fomentado lá nas escolas, dentro das casas das pessoas, para que elas entrem nesse curso. Exatamente. E aí tem um outro... Porque a minha história, assim, de carreira, eu comecei em vendas. Então, não tenho esse background técnico. Sua formação é administração. Administração, isso. E mesmo na área de vendas, talvez um pouco do reflexo, muitas pessoas de vendas hoje, eles vêm também de pré-vendas. Então, eles passam por pré-vendas e acabam indo para a área comercial. Muitas pessoas na área de vendas também, só masculino, né? Só homens. Uhum. Então, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, dentro do time de vendas da Bosch, nós só temos account sales, né? Os externos, homens. E eu estou trabalhando para melhorar isso, justamente tentando trazer mulheres
estagiários, o pessoal ali para a parte de inside sales, para que no futuro elas possam se desenvolver e virarem futuros account sales. Isso é um ponto importante que você citou, né? A empresa tem alguma responsabilidade, ou as empresas, não sei se tem ou devem ter, né? Vocês acham que a empresa deve ter alguma responsabilidade na formação e na atração de mulheres para os seus quadros de funcionários, uma vez que percebe-se esse gap fatalmente? Por quê? Eu acho que cotas, né? Pra gente não cair sempre nas cotas, né? Exato. Porque o grande que é problema... pejorativo, né? Exato. Hoje as cotas adquiriram um significado absolutamente pejorativo, como você falou. Existe uma discussão muito grande em cima delas, absolutamente polêmicas, por um lado, né? Exato. E como é que a gente não entra nisso de cotas? Por que a empresa tem que realmente criar uma cota? Porque tá difícil de encontrar profissional no mercado, tá difícil, ou a empresa não está sabendo atrair esses funcionários. O que acontece nisso? Eu acho que, bom, eu fico sendo repetitiva, né? No lance de faltar gente na entrada, né? Mas eu acho que sim, a empresa tem um papel importantíssimo na divulgação de como é o ambiente de trabalho. E não só o que você falou, não só para as mulheres, mas como é esse ambiente de trabalho. Poxa, é bacana trabalhar lá, porque as pessoas são bacanas, a gente faz projetos bacanas. Pensando nisso, a gente fez o Academy. Isso. Que é o nosso... Isso. Né, que é a nossa faculdade Exato. interna aqui, onde a gente busca talentos no mercado, nas faculdades. Então, nessa turma agora, a gente fez a primeira turma de áudio e vídeo, nessa turma de segurança agora tem 3 meninas. Que é super bacana. Fui lá dar uma aula. Puxa, é bacana de ver as meninas têm 20, 21 anos entrando e querendo, assim, curiosas. Putz, como é trabalhar na Convergent? Como é ser uma mulher dentro do mundo de segurança? Ou dentro de uma empresa de tecnologia, porque a gente não vende só segurança. Então, ter esse atrativo, incentivar, fomentar isso na base, essa hora que eles estão no segundo, terceiro ano da faculdade, é importantíssimo. Faz toda a diferença. E eu acho que também tem um pouco da empresa ter as mulheres em posições estratégicas para mostrar que realmente é um caminho possível. Porque, às vezes, na posição que a gente chega, né, à medida que a gente vai subindo um pouco a pirâmide, vamos dizer assim, corporativa, a gente olha para cima e a gente ainda vê poucas mulheres. Então, assim, eu espero realmente ser um exemplo para as mulheres que estão chegando no mercado, que elas possam olhar para mim e falar: ela chegou lá, é um caminho possível. A Tati é a mesma coisa, né? E a Tati ainda mais, talvez, porque ela ainda está numa área que é majoritariamente masculina. Até aqui dentro da Convergent, que tem essa questão da diversidade, quando você olha para uma área de pré-vendas, ela é muito masculina. Então, olha a mensagem bacana que é ter a Tati hoje responsável por essa área que é majoritariamente masculina. Eu acho que é uma mensagem muito legal e que a empresa não pode perder a oportunidade de explorar, de falar, é um caminho possível porque temos essas pessoas que chegaram lá. Tá vendo aquelas 3 letrinhas que todo mundo tá falando muito a respeito hoje, que é o ESG, né? E o S de social talvez ele ajude nessa situação onde para trazer mais, a empresa quer ser mais diversa, mais inclusiva, e eu acho que talvez isso tenha uma relação direta com essa situação. Agora o ponto dessas empresas ESG, que estão cada vez mais promovendo esse tipo de coisa no LinkedIn, seja lá onde for, em todo lugar, a empresa está promovendo ESG. Na mentalidade de vocês e na percepção de vocês, do que vocês já vem passando no mercado pela experiência, essa mentalidade, ela está mudando, ou o que está acontecendo é uma situação forçada da empresa de querer efetivamente colocar a mulher lá? Ou não? Vocês percebem que essa situação está mudando na liderança das empresas, que majoritariamente é masculina? Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que tem eu acho que tem empresas que estão fazendo forçadamente. E eu vejo empresas que já têm a cabeça de quem é o líder, né, o CEO, o VP, com essa mentalidade. Então, por exemplo, aqui na Convergent a gente tem o Human Connect, que não é um programa só da América Latina, né? É um programa
mundial da Convergent. Então, a ideia desse programa é fomentar cada vez mais, incentivar as mulheres a estarem em cargos de liderança dentro da empresa. Então, assim, não tenha medo, né? Venha. Exato. É bacana estar aqui. Então, eu acho que isso já é uma mudança de mentalidade dos nossos líderes. Sem dúvida. Então, eu acho que isso é uma coisa que incentiva. E incentiva a trazer mulheres que hoje não estão em cargos de liderança, mas que podem participar. Hoje, a gente fez uma pesquisa na América Latina, são 24% das mulheres estão em cargo de liderança nas empresas, e aqui a gente tem 30%. Olha só. Nosso número é mais alto. Mas ainda somos em 20% ou 25% de mulheres com relação ao total de homens na empresa. De funcionários total. Então ainda a discrepância é grande. Eu acho que tem uma coisa, falando de mentalidade, né? Eu acho que mentalidade e comportamento... Porque uma coisa é o que a empresa... Quando a empresa define que ela vai cuidar das mulheres e dar espaço para as mulheres, ela está criando ali um comportamento. Então, dizem que a cultura é formada pelos comportamentos que você atura. Então, a partir do momento que a empresa para de aturar comportamentos machistas, ela começa a mudar a mentalidade das pessoas. Então, acho que esse caminho é um caminho longo, porque é uma questão cultural, mas é um caminho que já começou, não tem volta, né? E que a gente percebe, sim, já percebemos melhoras, mas ainda tem muito... Acho que muito machismo enrustido, talvez seja a melhor palavra. Mas que isso a gente vai quebrando com as mudanças de comportamento. E é importante que a empresa não tolere comportamentos machistas, porque aí ela começa a mudar a mentalidade das pessoas daqui para o futuro, né? Quais foram os principais desafios que vocês passaram durante a carreira e para chegar no ponto onde vocês estão hoje? E como é que vocês superaram essas experiências ruins? Vocês transformaram aquilo em um combustível para chegar onde vocês estão, né? Levando-se em consideração que, conforme uma pesquisa da Você S.A., cerca de 60%, os homens, quando eles estão 60% quando eles têm 60% de fit à vaga, eles já tentam aquela vaga. Se candidatam para aquela vaga. A mulher é completamente diferente. A gente está falando de 97% a 98% de fit que ela entra. Então, existem vários problemas que a gente consegue identificar aí, inclusive de uma certa insegurança da mulher. Então, quais foram os desafios que, claro que existem as exceções, óbvio, mas quais foram os desafios que vocês passaram levando em consideração todo esse contexto? Ixi, a lista é grande. A lista é grande. Um pouco do que a gente estava conversando antes aqui de iniciarmos o bate-papo, justamente na questão da mulher sempre precisar provar muito além do que um homem precisaria numa condição normal. Então, acho que isso... Eu, de verdade, nunca tentei usar isso como uma desculpa. Então, assim, eu não estou conseguindo algo porque eu sou mulher, né? Mas a gente sabe que isso pode ter acontecido em algum momento ao longo do meu caminho. Eu nunca levei pro lado de que eu não consigo algo porque eu sou mulher. Eu sempre levei pro lado de que pode ser mais difícil, mas eu chego lá, né? Exatamente. Mas que foram diversas situações, reuniões onde você tá expondo um ponto de vista e, de repente, é interrompida por um homem que entende que sabe mais, né? E isso, a gente tava falando, tem uma Men's Interrupt. Men's Interrupt, acho que deve ser essa. Men's Interrupt, deve ser isso. Os estudos provam Exatamente. que a gente é muito mais interrompidas em reuniões do que homens. Sim. Exatamente. E isso é um fato. Parece uma bobagem, mas é um fato. Então, assim, a mensagem é: nunca usar o fato de ser mulher como uma desculpa para não fazer. O caminho pode ser mais demorado, mais difícil, mas pensar sempre no objetivo e seguir em frente. É isso. Eu sempre usei isso como um combustível. Então, poxa, se ele pode estar, por que eu não? Então, me recordo assim, eu comecei em obra, né? Então, um ambiente muito mais hostil. Então, eu lembro de, sei lá, em reunião de obra, reuniões técnicas, e as pessoas me perguntarem coisas técnicas.
que não tinha nada a ver com o assunto, mas perguntava coisa técnica pra provar por que eu tava lá. Ou já cheguei em reunião também, assim, mais nova, sozinha, e perguntar, então, só vem você? Só. Essa é a mais comum. Né? Só vem você e o resto do pessoal. Então, assim, N coisas, tá? N situações. Mas eu sempre usei isso como um combustível, de verdade. Falei, poxa, eu quero mais, eu gosto de desafio. Então eu quero mais. Só tô eu aqui na reunião e sim, eu dou conta. E se eu não souber alguma coisa aqui, eu vou voltar pra casa, estudar e volto com você com a resposta. Então, assim, nunca tive vergonha de dizer que eu não sabia determinado tema, mesmo porque ninguém sabe de tudo. Exato. E voltar e responder depois. Mas, assim, sempre foi uma fogueirinha ali. Imagino. E qual que são na opinião de vocês, os benefícios que a empresa tem a partir do momento que ela chega no ponto e fala, não, agora eu vou ser diverso. Quando ela é mais inclusa e mais diversa, o que tem de maior benefício? Além da nossa beleza? Exato. Além disso. Além da nossa simpatia. A simpatia, inteligência, E a humildade, tudo isso. Eu acho que tem muita questão, e não só das mulheres, né? Mas quando você tem um time diverso, você entende até melhor o seu cliente. Porque a gente tem que lembrar que o nosso cliente, às vezes se a gente está sempre com o mesmo perfil de líderes, o mesmo perfil de funcionários, tomando decisões e pensando a respeito de produtos, serviços, soluções, você tem sempre aquela mesma opinião. Quando você começa a trazer diversidade, não só gênero, mulher ou homem, mas também todos os que fazem parte aí da sigla de diversidade, eu acho que você tem ideias diferentes, você tem mundos diferentes, que ele começa a perceber coisas diferentes no mundo e trazer para dentro da empresa. Coisa que, se você tem só um perfil de pessoa, você vai ficar sempre naquela linha. Então, a diversidade eu acho que traz muita construção positiva para a gente pensar em melhores produtos, soluções e serviços para o nosso cliente, de diferentes pontos de vista. Porque você inclui vários tipos Sim. de pessoas com diferentes formações, Exato. com diferentes pensamentos, para talvez, ou para tentar encontrar uma solução, um caminho, e que às vezes é isso, a gente não está enxergando, né? E eu acho que, falando do lado das mulheres, eu acho que a gente tem alguns benefícios, alguns pontos positivos. Falam que a gente é multitask, né? Então a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então tem... Dizem, né? Dizem, não sei se é verdade. Eu acho que é verdade. Então, assim, muitos líderes homens gostam disso. Exatamente por ter essas aptidões. A gente tem, querendo não, lado materno, né? De cuidar. Então, quando você é uma mulher e lidera uma equipe, eu acho que você consegue conversar ou ter um entrosamento melhor. Talvez a gente não vá tão direto ao ponto, ou a gente entende a dor daquela pessoa, diferente do que o homem entenderia. Então a gente tem um negócio de cuidar, né? Lado materno. Então eu acho que isso é um outro ponto positivo. Com certeza. Como é que as empresas conseguem passar esse tipo de segurança para a mulher? Porque o grande fato é que quando a mulher está grávida e desempregada, ela já passa na cabeça dela que, beleza, é um ano que eu vou ficar desempregada. Exato. Né? 9 meses de gestação aí, Isso. dificilmente ela vai conseguir ser empregada durante aquele período, até porque depois tem que cuidar da licença maternidade, enfim, uma série de coisas. Como é que ela se sente segura? Como é que as empresas conseguem, nesse ponto, de novo, né? Como é que a empresa consegue fazer ela sentir segurança? Para ser contratada, que ela é apta para o mercado de trabalho, porque são muitos medos. São muitos medos. Que a Rita comentou um pouquinho antes, que a gente, quando, né, a pessoa vai selecionar entre um homem e uma mulher, por exemplo, no cargo de um account manager ou no de pré-vendas aqui, que a gente atende a América Latina, por exemplo, eu viajo uma vez por mês, pelo menos eu fico uma semana fora. Você é uma criança pequena. Tenho uma filha de 5 anos. A Rita também viaja pra caramba e tem um filho pequenininho. De 1 ano. 1 ano. 1 ano e meio. Olha só. Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas pensam, putz, não vou selecionar uma mulher porque vai ficar grávida, porque vai ter filho.
porque não vai querer viajar, porque tem que voltar para casa depois de um dia inteiro de trabalho e tem que cuidar dos afazeres domésticos, marido e filho, né? Que é o padrão. Exato. Então, não vou poder contratar essa pessoa porque ela não vai conseguir viajar, não vai conseguir atender meus clientes. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente, antes de trazer essa pessoa, a gente deixa o ambiente seguro, né? Então, tendo vozes para falar de como é essa empresa, como funciona dentro de casa, como é a realidade, eu acho que fica mais possível de atrair esses tipos de talento. Então, aqui, por exemplo, na Convergent, a gente incentiva, óbvio, a contratação de mulheres, mas assim, eu tô aqui há quase 3 anos, putz, é um ambiente muito tranquilo e muito seguro, e eu estaria muito segura se eu quisesse ter outro filho, engravidar. Não sinto que, por eu viajar, por eu atender a América Latina, por exemplo, isso seria um stopper. Sim. E isso já é um ambiente, já cria um ambiente seguro para as mulheres que estão ali te olhando, né? Como exemplo, elas vão entender o recado. Então, assim, a Tati chegou lá, a Tati, de repente, ficou grávida de novo. Ou seja, é um caminho possível, né? E aí eu acho que é muito da questão da mentalidade da liderança e quais são as mensagens que a liderança passa através do comportamento deles mesmos e através dos comportamentos que eles não toleram. Claro. E aí eu acho que isso começa a dar uma mensagem de cima para baixo, que no final das contas, a mensagem que vai para fora, para mim, a melhor marketing é o boca a boca, né? Então, para mim, a melhor mensagem que vai para fora é o funcionário que está lá em pré-vendas, uma mulher que, de repente, fala para a amiga: olha, aqui é um ambiente super seguro, a gente se sente bem, eu tenho líderes mulheres que, inclusive, estão grávidas, que saíram e voltaram, né? Porque tem aquele medo também das mulheres que saem e não voltam nunca mais, porque a empresa acaba demitindo depois no retorno, né, da licença maternidade. Então, criar um ambiente seguro, ter mensagens claras da liderança, comportamentos que não são tolerados. E tudo isso, eu acho que faz parte do processo de atração de pessoas para a empresa. E retenção de talento. E retenção. Porque não adianta só atrair, né? Exato. Tem que reter também as pessoas na empresa. Exato. Agora, quando a gente fala de composição de time, por exemplo, quando vocês têm muita vontade de trazer uma mulher para o time, qual é o grande desafio para vocês? Porque, quer dizer, se vocês quiserem entrevistar, imagina que você tem que ter uma proporção de entrevistas gigantesca para conseguir, porque eu não sei dizer a proporção de homens que vêm versus o número de mulheres. Então, como que é esse desafio para tentar compor? É difícil. Uma coisa interessante que a Bosch está fazendo, não só na área de segurança, e olhando para a Bosch como corporação, ela criou algo que se chama Talentos Digitais, onde é mais ou menos parecido com o Academy de vocês, onde eles começam na faixa de 16 para 17 anos, e eles passam durante um ano todo por diversos cursos de inteligência artificial, Legal. digitalização. E um dado interessante é que dessas 32 jovens, eu não lembro agora a proporção de mulheres, mas tinham várias mulheres na turma, e todos eles foram contratados pela Bosch. Olha que legal. Então, você vê que as empresas também, ao tentarem trazer talentos diversos, ela não pode se ater somente em encontrar pessoas prontas no mercado. Ela tem que estar preocupada também com a formação. Isso é perfeito. Tem que estar. Eu acho que essa é uma lição para todas as empresas. Todas as empresas. Porque quando você vai atrás de alguém no mercado, a primeira coisa que você pensa é: eu quero alguém já preparado. Exato. E até no nível de estágio. Eu lembro que na época que eu fazia estágio, eu não queria um cara preparado para ser CEO. Falando, peraí. Na entrevista de estágio, qual que é a sua experiência? Nenhuma. Olha, eu tô na faculdade. Tenho experiência em ir pra aula todos os dias. Eu acho que é isso. A empresa tem que ir pro mercado achando que não vai pegar o cara perfeito. Exato. Até porque tem que crescer um monte de coisa, tecnicamente e com soft skills e habilidades comportamentais. E mesmo que você encontre uma pessoa pronta, ela não tá moldada da maneira que você precisa pro seu ambiente. Com a cultura da empresa. Com a cultura da empresa. Exato. Então, assim, é mais um tempo. A gente fala que quando a gente contrata um pré-vendas, até ele começar a fazer uma proposta sozinho, demora de 3 a 6 meses. É bastante tempo. Porque você tem que formar essa pessoa, tem que saber onde ele vai buscar informação, com quem vai falar, como é que nosso sistema funciona. Então, assim, por mais que você encontre uma pessoa pronta, você vai ter que dedicar um tempo a ela.
Então, por que não formar dentro de casa? Exato. Exato. Então, acho que é todo um trabalho conjunto para que a gente comece a ver uma sociedade, né, e uma empresa mais diversa no geral, e isso começa desde a base, né? A gente poderia ficar aqui um tempão discorrendo sobre as questões sociais, mas Exato. a empresa tem que ser ativamente parte dessa construção. E não só um coadjuvante. Perfeito. Meninas, eu quero agradecer a participação de vocês aqui. Foi fundamental, eu acho, que para a gente trazer um pouco para o mercado essa transparência e de que o mercado de segurança precisa de mulheres e a gente quer ter mulheres aqui. E acho que essa é mais uma iniciativa que nós todos aqui juntos conseguimos fazer, talvez passando para o mercado um pouco das possibilidades. E eu acho que é para a mulher também levar em consideração, na hora que estiver procurando o emprego e tudo mais, entender que o mercado de segurança eletrônica é um mercado vasto e que possui um espectro de atuação super interessante. Então, Cadê aquela câmera ali? É. Vem trabalhar na Convergent. Vem, pode vir. Fazer propaganda Também da Bosch. pode. Vem trabalhar na Bosch. Aí, ó. Que não falta agora propaganda de emprego. Então, sensacional. Obrigado por realmente por a gente estar junto aí, conseguir passar para frente essa mensagem que eu acho que é tão importante para a sociedade em geral. Obrigado. Legal, mesmo. Eric. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo convite. É isso aí. Próximos eu quero vocês aqui. Combinado. Legal. Tá bom? É isso, gente. O mercado de segurança eletrônica é vasto. Como as meninas disseram, vem trabalhar na Bosch, vem trabalhar na Convergent, mas não só na Bosch ou na Convergent. Levem em consideração as empresas do mercado de segurança, porque nós precisamos de vocês. Tá bom? Obrigado e até o próximo bate-papo.